Como é que o Fernando Diniz vai potencializar o jogo do Pablo Verratti, o pirata que está deitando de fazer gol no Vasco? Tá de volta o Visão para Jogo para falar do Verratti, para falar de Vasco e para falar de Fernando Diniz. Algo muda muito entre o começo do ano do Vasco para a chegada do Diniz e gerou 2 gols para o Verratti contra o Fortaleza, 3-0 para o Vasco. Alexandre Senechal analisou toda essa parada e te conta agora, sem mostrar gol de cabeça. Nada de jogada aérea. Como é que o Verratti vai mostrar cada vez mais qualidade na centroavância do Vasco? Nesse vídeo aqui, nessa análise, não tem uma jogada aérea. O Verratti foi, de longe, o jogador com mais disputas ganhas ano passado em jogadas aéreas. A gente já sabe todo o potencial dele jogando por cima. O que a gente não consegue ver direito ainda, se a gente não analisar com calma, é como o jogo novo do Vasco, como essa ideia de jogo do Fernando Diniz pode potencializar o Verratti por baixo. E aí, por isso que a gente traz os lances das partidas recentes do Verratti, aqui um pouquinho antes dele, do Fernando Diniz assumir. A gente vê aqui uma jogada, o Verratti faz bem isso, tá? Ele ataca o espaço nas costas do zagueiro, mas sempre como uma referência, sempre como um 9 de origem, sempre com um zagueiro mais próximo dele, porque ele é o jogador mais central, ele é o jogador que fica como uma referência no ataque de fato por ter essa bola aérea muito boa, por ter esse trabalho de sustentação de pivô muito bom. Aqui é uma jogada contra o Puerto Cabello que daí o zagueiro chega mais perto dele, ele tá bem marcado, ele acaba não conseguindo fazer a finalização. De novo, outra jogada do Verratti aqui já em outro jogo, ele recebe de costas, ele tá muito apertado, muito travado, ele não consegue ter liberdade para conseguir a finalização. E aí que é o legal, porque mesmo antes do Fernando Diniz, de vez em quando isso acontecia, Vincenzo. Você vê aqui, o Vasco tem 2 jogadores dentro da área, 2 jogadores aqui na intermediária, tem o Piton abrindo o campo e o Coutinho é quem faz a jogada. E aqui é legal, porque você tem os 2 zagueiros preocupados com a bola que vai entrar, e esse zagueiro aqui do meio, do Melgar, ele tá pensando, eu vou marcar aqui o jogador do centro ou o Verratti, considerando que aqui já é o lateral, né? Que é um cara que não é tão bom no jogo aéreo. Então, quando você tem o Verratti posicionado de uma outra forma, com mais jogadores ocupando espaço, gera a dúvida. E o Verratti consegue atacar muito bem esse espaço nas costas do zagueiro. E é isso que o Fernando Diniz tem potencializado nesses primeiros jogos no comando do Vasco. Aqui o torcedor do Cruz Maltino, claro, vai lembrar. Ótimo passe do Coutinho, o gol que ele fez na Sul-Americana. Muito bem. Voltando, aqui mais uma vez, quando o Verratti tem essa condição. Você vê que o Piton faz o cruzamento e você tem 2 jogadores centralizados na área, um jogador aqui na meia-lua, né, no funil, como a gente fala, e o Verratti no segundo pau. De novo, gera dúvida. Você tem 2 jogadores livres aqui, você tem espaço. Os 4 jogadores de defesa não sabem muito bem se eles vão fechar o espaço ou se eles vão marcar o pirata no segundo pau. E aí ele consegue antecipar, né, um belo voleio, né? Falar uma bicicleta, não foi uma bicicleta. Golaço, hein? Um belo voleio, a bola acaba ficando na marcação. Aqui é muito legal. O jogador que está destacado não é o Verratti. O Verratti está nas costas e aqui é o jogo de estreia do Diniz contra o Lanús. O Verratti já está posicionado, eu vou até voltar um pouquinho aqui o vídeo, porque o Verratti já está posicionado de uma outra forma. Ele já está... Eu estou aprendendo aqui a usar o tablet, tá? Realmente... Enquanto isso, deixa o like, tá? Aproveita essa pausinha, bem lembrado. Deixa o seu like, ajuda a gente nessa. Quanto mais like tem, mais o YouTube entende que é um conteúdo relevante. Mas ele vai recomendar para o torcedor do Vasco ficar cada vez mais por dentro de como o Diniz vai mudar, ou tá mudando a maneira do Vasco jogar. Então deixa o like, é muito importante, tá? Aqui sim, o ponto certinho antes do destaque. Quando tem a tabela, o Verratti já está posicionado aberto. Ele já não está como uma referência de fato, porque o Verratti é o cara terminal do Vasco. Ele precisa finalizar a jogada. Se ele está muito marcado, ele não vai conseguir finalizar com a maior qualidade do mundo. Quando ele tem mais espaço, ele até... A gente destaca aqui o outro jogador, né? Mas ele já tem liberdade. Ele até demora um pouco. O chute é travado. Mas ele já consegue ter mais esse espaço. E aí a gente vai para o jogo do final de semana, né? Porque o Vasco mete 3-0 no Fortaleza. É um ganho de ânimo gigantesco pro time do Fernando Diniz. É um começo de trabalho ainda. É claro que tem muita água para rolar embaixo da ponte. Mas quando você tem um 9 dessa qualidade, você tem que aproveitar ele da melhor forma possível. E aí você vê que não é o Verratti que ataca o centro do campo. O Verratti ataca a segunda trave. O cruzamento é na medida e ele faz o gol. O primeiro gol dele, né, contra o Fortaleza no final de semana. E o que é legal de notar, né? 2 jogadores do Vasco para 1 jogador do Fortaleza atacando a segunda trave. Ou seja, superioridade numérica. Causa dúvida? Causa, mas também fica muito difícil do cara fazer alguma coisa ali. Quem que ele vai marcar? Ah, ele vai marcar o Verratti, tá? Mas o outro vai ficar livre na frente dele também. A decisão é muito complicada ali. A chance do cara errar, a chance do marcador não tomar a melhor decisão é muito maior também.
Então, quando você tem superioridade numérica, você tem vantagem. Quando você tem, na verdade, até igualdade numérica no ataque, você tem vantagem. O atacante está vindo embalado, o atacante está atacando a bola, o defensor tenta impedir. O trabalho do Diniz é muito sobre superioridade numérica, seja do lado do campo, seja dentro da área. E a gente fala isso. No vídeo que tem do Fernando Diniz aqui no canal, o 20 anos traz muito desse detalhe. Também convido você, torcedor do Vasco, a entrar aqui no canal e conferir esse vídeo. Então é o que ele vai tentar gerar. Vai tentar gerar superioridade numérica dentro da área também. E assim, pensa no Vasco e pensa nos trabalhos do Diniz. O Vasco foi bem na Copa do Brasil no ano passado, muito nas jogadas do Piton pela esquerda e o cruzamento pro Verratti. Só que era uma coisa muito mecanizada, né? Abria no Piton, bola longa pro Verratti. E assim, beleza, você vai cruzar 30 bolas pro Verratti, ele vai aproveitar 10. Quem joga FM, né? Cruzamentos da intermediária, cruzamentos largos, né? Pra aproveitar a altura do centroavante. E aí que tá, se você jogar todas as bolas da mesma maneira, o Verratti vai aproveitar? Vai. Ele vai aproveitar tanto quanto ele deveria? Não vai. A questão é, se você tem superioridade numérica do lado do campo, o que gosta muito de fazer o Diniz, o lateral vai ter mais espaço, o lateral vai ter mais vantagem, o jogador do cruzamento vai conseguir aproveitar e vai cruzar de melhores maneiras. E aí, logicamente, o Verratti vai aproveitar melhor também, né? Uma coisa leva a outra e nessa cascata o Verratti fica melhor. Ele já tá metendo gol pra caramba. Sim. Sendo um cara que pega muita bola e ele faz gols de cabeça inacreditáveis de longe, de quase da entrada da área, com movimentos totalmente desequilibrados. E ele fez 23 gols ano passado, né? Ele já tá com 17 esse ano. Foi a temporada mais artilheira dele, pelo Vasco, né? Na carreira, inclusive. Sim. Ele já tá... Nós estamos em maio. Ele já tá a 5, 6 gols de conseguir igualar a maior temporada da carreira dele em gols marcados. Pois é. E com tudo isso ele pode potencializar o futebol dele, espera-se que o Verratti chegue aí a 25, 30 gols no ano com a camisa do Vasco, sem nenhuma dúvida. E até legal, Vintinho, você citou esse ponto, porque aqui, ó, você tem a linha de 4 do Fortaleza, Sim. O lateral esquerdo tem que atacar o Paulo Henrique. Tem que sair. Você tem 3 jogadores atacando espaço para 3 zagueiros do Fortaleza. Sim. Os volantes já estão atrás da linha da bola, já estão fora da jogada. E aí que é o interessante. Porque o Verratti está posicionado como um atacante centralizado. Sim. Só que outro jogador vai atacar o espaço dele e ele vai ter essa liberdade para atacar as costas da marcação. E ó, ele já olha, você viu que ele vira a cabeça, assim. ele olha o espaço é aqui. O zagueiro vai fazer a cobertura, porque o lateral ficou para trás, o outro zagueiro vai ter que fechar e o Verratti está livre para fazer o gol na segunda trave. Exatamente. E o segundo gol dele no jogo também é assim. Porque tem a ultrapassagem do Nuno Moreira, tem o cruzamento de canhota, de novo, ó, ele não tá aqui, ele tá na segunda trave para poder atacar esse espaço, para poder fazer esse gol. É muito importante isso. O zagueiro tem que cobrir a passagem do ponto. O outro zagueiro tem que tentar fechar o cruzamento. Esse espaço ele aparece. O Verratti poderia antecipar, como ele fez muito pelo Vasco. Mas me parece que já é algo treinado, porque o Verratti está com movimentações e orientações diferentes em campo. Então me parece que já é um pouquinho do dedo do Fernando Diniz aí, nesse trabalho do Vasco e nesse momento muito bom do Verratti, não à toa, 2 gols contra o Fortaleza e artilheiro do Campeonato Brasileiro de 2025. Até agora, estamos gravando esse vídeo no dia 19 de maio. É verdade. Tem dado para sentir um pouco do dedo do Diniz nesse começo de trabalho pelo Vasco e assim... Que é isso, hein? A questão... Que beleza, hein? Lá ele... Não, que isso. A questão, para mim, é que, pô, beleza, o Nuno Moreira dá entrevista, né, e fala, essas triangulações já aconteciam, só que agora a gente tá correndo. Muito torcedor interpretou de uma maneira que eu acho que não foi o que ele tentou dizer. Então vocês não estavam correndo Vocês estavam antes? correndo, não é questão vontade. de raça, não é questão de vontade, é questão de saber o que fazer, é questão de ser orientado. A gente está correndo, a movimentação do Nuno Moreira nesse último gol, é de um cara que dá a opção para se tornar uma opção de passe e, logicamente, dá superioridade numérica ao time. É princípio do trabalho do Diniz, é aproximação das peças, é cada vez mais gerar opção. E é isso que ele tem feito. O correr não está em impor, vou me doar mais. Não é. O correr está orientado para o que fazer no ataque. Quem corre muito, mas corre errado, não tem resultado. Exatamente. Tem que correr, mas tem que correr certo. Nesse lance ele corre certo, coloca o Verratti debaixo da trave. Então, assim, lógico, é o começo de trabalho do Diniz. É difícil falar que tudo que deu certo pro Vasco é do Diniz. Mas também é impossível não notar que algumas coisas mudam e isso muda, né? E é algo que é positivo no trabalho do Diniz. Só são 2 jogos. 2 jogos. Vamos ver se isso vai continuar. Ele vai ter a pausa do Mundial agora mais pra frente, então vai ter tempo para treinar também. Vamos ver se de fato isso vai se manter pelo Vasco. Por isso que os começos do trabalho do Diniz são normalmente melhores do que o que de fato mostra ao longo do trabalho, né? Vamos ver como vai ser esse trabalho dele no Vasco. Mas essa amostra que ele dá é interessante, essa primeira amostra que ele dá com o Verratti. É bem legal. Gostou do vídeo, torcedor do Vasco?
deixa o like, ajuda a gente nessa, compartilha o link nos seus grupos de torcedor, grupo da família, grupo de amigos, ajuda muito, tá? Ajuda demais. Você tem o YouTube Premium, arrasta pro lado nos comentários e clica no Hypar que ajuda e ajuda muito também, beleza? Um abraço, até o próximo vídeo e ó, não esquece, segunda e quinta-feira, 4 da tarde tem Fominhas, tem análise, tem debate e é aí que é legal. Fominhas, segunda e quinta-feira, 4 horas da tarde, beleza? Abraço, tamo junto!